você tem que saber. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu sou arquiteto faz alguns anos. E ainda não tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego, nem o meu primeiro escritório. Mas estou pesquisando maneiras de tornar isso possível. E o pensamento que eu estou tendo agora é que você tem que saber quando começar algo. E você tem que saber como terminar. Quero dizer, como você mantém uma relação sem permitir que as coisas acabem mal. Como você pode criar alguma coisa, ter uma relação de trabalho, uma produtividade, e essa produtividade você vai criando coisas, você vai conversando e relacionando uns com uma intenção, outros com. E essa mutualismo é possível. Porém, você tem que saber qual a maneira de dizer não e qual a maneira de você parar uma coisa e no momento certo para você não meter os pés pelas mãos, porque você precisa descobrir a maneira de tornar os seus objetivos e os alinhamentos com os seus colegas um objetivo mútuo. Mas como que você vai fazer isso? Porque você precisa expressar a sua intenção e você não tem que controlar o outro. O outro já sabe o que ele quer. Você não precisa convencer o outro de nada. Porque quando você explica a sua opinião para o outro, quando você mostra o que você tem interesse de fazer e você sabe como escutar o que o outro tem a oferecer, você chega numa decisão, numa objetividade. Mas você tem que saber o momento certo de se calar, o momento certo de falar chega, de dizer para, de não pegar um atalho, não é pegar um corta-caminho. Porque a vida é um processo contínuo. Então você tem que saber quando você pode fazer uma pausa
porque você vai precisar disso para ter uma vida saudável, para você conseguir falar com mais pessoas, para a sua afetividade ser uma causa para o meio e não o seu meio ser uma causa para a sua afetividade. Seus objetivos, seus interesses, você precisa deles claros. Mas não adianta você expor isso para todo mundo e também não adianta você esconder isso de todo mundo. Você tem que saber como dizê-los. E quem muito fala morre pela boca. E quem não fala nada deixa de viver aquilo que quer. Ou melhor dizendo, deixa de viver aquilo que almeja, sonha. Porque quem não fala nada não mostra interesse. Pelo menos interesse as pessoas têm. Mas quais são as suas causas? Para você manter as suas relações, suas inter-relações, mas para você ter a noção de quando definir um processo e um projeto tem várias etapas, certo? Mas quando você além de várias etapas, tem reuniões, processos, e você tem que gestar e gerir essas coisas. Claro que existem pessoas que vão te auxiliar, vão colaborar, mas a produtividade não vai funcionar se você não souber como dizer não, se você não souber quando parar, se você fica procurando maneiras de aperfeiçoar ou de alcançar um perfeccionismo, e tem coisas que você tem que ir atrás, e se você não for atrás, você não vai ter aquilo que você quer. E se você não souber como parar, você pode acabar se passando e não alcançando. Porque você tem que seguir o seu caminho, suas metas, seus processos de trabalho, tudo. Mas se você não se atém ao momento certo de dizer não, ao momento certo de parar, ao momento certo de mudar de tema, ao momento certo de tomar decisões e de
por fim a uma situação. Então você tem que saber para onde você vai, para onde você está indo. E se você fica parado, é tão pior do que se você fica andando. Porque você não resolve nada e o outro você se passa naquilo que tem valor. Como que a gente decide isso? Se você não tem objetivos claros, ou melhor dizendo, se você deixa na mão das outras pessoas o objetivo, aquilo que você quer alcançar. O que eu quero dizer é que você vai ter que saber quando parar e é muito importante que você entenda como fazer as relações de trabalho para não cometer o erro de fazer o que não é necessário, fazer o que não é devido. Você sabe o que você quer, mas você tem ansiedade, você tem medo que o que você quer não aconteça ou que as coisas saiam de controle. Então, como você vai encontrar um controle quando você deixa a decisão dos seus objetivos nas mãos de outras pessoas? Porque se você fizer isso, há maneiras de você não alcançar os seus objetivos, porque você não vai ter a maneira correta de tornar possível os seus sonhos. E para isso ser possível, você tem que saber diferenciar o seu interesse pessoal do seu interesse profissional. E como é que você vai separar essas coisas? Se você não sabe nem se relacionar. Para você aprender isso, você tem que pôr em prática aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que você acha. Mas as suas emoções falam por si. Existem sentimentos que deixam coisas subentendidas e a afetividade dessas relações
é o que você tem que buscar e fazer a atenção referente ao afeto da relação. É um afeto. E qual é a maneira que você vai buscar que, 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 que o resultado aconteça? Qual é a maneira que você vai fazer com que o seu objetivo seja uma resultante do afeto? Porque é o afeto que vai semantizar uma relação. E essa relação vai acontecer se você entender a maneira correta de fazer essas coisas. Então, como é que você vai dizer não? Como é que você vai dizer chega? Como é que você vai saber o momento certo de parar? Se você não sabe a maneira correta de tratar o seu colega, o seu parceiro, o seu colaborador, o seu ente querido. E você, além disso tudo, tem que saber que alguém tem que ficar responsável por esse controle. Mas controlar a situação é uma coisa que, se você não assumir o seu potencial, as coisas não vão acontecer. Porque o seu potencial tem que ser performado por você mesmo. Então você pode não acreditar em você mesmo. Você pode não acreditar na possibilidade dos seus sonhos acontecerem. E você pode ficar despercebido de como as coisas realmente são. E você tem que encontrar maneiras de tornar a relação uma coisa em que o significado da relação tem que estar presente no ato em si. Então, se você troca o sentido das coisas por não perceber que aquilo que você faz tem que ser, você pode até não fazer, mas tem que ser aquilo que você é. Então, o descolamento sua existência
Então há pessoas que têm problemas de saúde por não saber como tornar isso possível. E você só vai saber isso quando você tem um foco voltado para a relação, ter um foco na interpessoalidade. Porque se você não foca na interpessoalidade, você foca em alguma outra objetividade. Então, a inter-relação tem que ser o meio de você alcançar a resultante dos seus objetivos. Isso tem que ser posto em prática. E isso tem que ser pensado com muita calma. Porque a objetividade, os números, a racionalidade é o que as pessoas querem, mas não é o que as pessoas precisam. Então a gente pode sonhar, mas o sonho só é possível se a relação é pautada na interpessoalidade. Não importa se qual é a categoria da inter-relação. Tem outras maneiras de você a comunicação é tudo. E existem maneiras de você se comunicar, mas se há muita distância na sua inter-relação, ou melhor dizendo, na sua interpessoalidade, qual a diferença? Perceba que a inter-relação é um meio para um fim. E a interpessoalidade é o fim para um meio. Parece um jogo de palavras, mas não sei se está correto. A gente tem que verificar isso. Porque a interpessoalidade não é igual à inter-relação. A interpessoalidade é a maneira que você se comunica e se comporta referente não é em referência. Percebe que a inter-relação é em referência a alguma coisa, mas que a interpessoalidade não é não é em referência a alguma coisa, é
qual é a causa? Peraí, porque a gente tem que achar os termos corretos para o que seria essa compreensão. Por que que é um fim para um meio? Porque existe a existência, existe a causalidade imediata para as pessoas. E é a inter-relação que pauta isso. Enquanto a interpessoalidade, enquanto a inter-relação não é um problema existencial. A inter-relação é um meio para um fim. E o que é o fim? Porque você precisa de alguma coisa? Existem diferentes maneiras de você entender isso. Mas você querer alguma coisa tem significados diferentes nos dois conceitos. E se você consegue dominar isso, você tem um controle da sua performatividade. Porque você não precisa tentar quebrar a hierarquia ou cumprir mais funções do que você deve. Isso vai atrapalhar a sua produtividade, vai atrapalhar a sua saúde, vai atrapalhar o meio ambiente, o ambiente de trabalho, a maneira que vocês convivem. Então, se você consegue se ater à produtividade, à sua performance, à sua performatividade, sem fazer esforços desnecessários, sem fazer com que as outras pessoas fiquem incomodadas pelo seu interesse, por mais que você queira fazer uma coisa pelo bem dos outros, você pode incomodar, mas garantir que as coisas ocorram de uma boa maneira é necessário para você mostrar que você tem vontade de fazer as coisas. E se você não souber como mostrar isso, se você não souber como dizer não, e se você não souber como parar, então fica difícil de você ter boas relações, ter boas ter boas amizades. Então,
um assunto muito delicado da gente tratar e pensar, mas a gente tem que discutir para chegar a isso, para chegar em algum lugar. E no mais, é isso. E até a próxima. Eu gosto de fazer essas coisas.